moçada, tudo bem? Meu nome é Bruno Maia, a gente já se conhece e esse aqui é o Musicandos para mais uma análise de uma música do nosso cancioneiro popular brasileiro. E a música escolhida por vocês foi a música Amanhã Será, do grande grupo Teatro Mágico, liderado pela genialidade do grandioso Fernando Anitelli. Pois bem, Amanhã Será é uma música fantástica porque já começa com um título bastante interessante. Amanhã Será forma uma paronímia com a expressão amanhecerá. Amanhã será, ou seja, há uma dúvida, há um questionamento. Para quem não sabe, moçada, essa música ela tem uma relação estreita com a chamada Primavera Árabe, que foi uma série de movimentos no Oriente Médio lutando pelo fim das ditaduras, dos regimes totalitários em países como Egito, Tunísia, enfim. E há uma série de referências históricas nessa música, ou seja, uma música que para se interpretar exige-se um grande conhecimento de mundo, viu? Não é uma música tão fácil, cheia de símbolos, de referências, e por conta dessa ideia, a Primavera Árabe ela foi uma série de movimentos que teve início por conta das redes sociais, principalmente por conta do Twitter, em que as pessoas se manifestaram e começaram a se unir, começaram a se coadunar a fim de manifestar o seu desejo de fim desses regimes totalitários. Pois bem, a letra começa nos dizendo o seguinte: se a aliança dissipar, ou seja, se a união acabar, se houver uma ruptura, uma quebra, e a sentença for só desamor, ou seja, você vê que é uma criação de expressões por conta do Fernando Anitelli, que mostra assim, se as pessoas se desunirem, se a sentença, se o resultado final for a guerra, for o fim, a tormenta aumentará, ou seja, confronto, guerra, sofrimento, dor. Aí ele diz: quando uma comunidade viva insurresce o valor da paz. Olha que neologismo interessante, ele brinca com a palavra insurreição, revolta. Quando uma comunidade viva insurresce o valor da paz. Quando as pessoas que estão vivas, que se manifestam, que se expressam, questionam a respeito do valor que a paz tem, isso se manifesta de uma forma revoltosa. As pessoas querem paz, as pessoas lutam por paz. Infelizmente a gente está vendo o que está rolando aí no Oriente Médio, né, recentemente. Enfim. E aí ele diz, endurecendo ternamente. Nessa passagem há uma referência a uma frase de Ernesto Che Guevara, líder revolucionário da guerrilha em Cuba, na década de 60. Guevara tem uma frase que diz: "Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás", ou seja, deve-se ser duro, mas sem perder a ternura, não se deve adotar a tirania. E aí o Anitelli faz uma referência a essa frase de Guevara na sua música. Então a música ela tem todo um viés revolucionário, de luta de um povo, uma expectativa de melhoria, de manifestação do desejo de poder lutar. E aí ele diz: todo bit, byte e tera, olha aí, unidades de medida usadas para a transmissão de dados, de informação, uma referência à internet. Todo bit, byte e tera será força bruta a navegar, será nossa herança em terra, ou seja, o que é que nós vamos deixar? A nossa voz, a nossa opinião. E como é que ela se manifesta? A internet está aí para isso, que foi o elemento que juntou, que uniu essas pessoas que se manifestaram pelo fim desses regimes totalitários. Ele vai e diz, né? Amanhecerá, ele usa a própria expressão. De novo em nós, ou seja, amanhecer em nós. O que seria amanhecer em nós? O amanhecer em nós seria exatamente o quê? Voltar o fulgor da esperança. Nós podemos nos manifestar novamente sentindo a esperança por um mundo melhor, sem guerra, sem confronto. Aí ele diz, amanhecerá de novo em nós. Aí ele pergunta, amanhã será? Novamente é feita uma referência à internet quando ele diz, o post é voz que vos libertará. Ou seja, a internet mais uma vez aí. Expor o que pensa. O post representa o nosso livre pensar, a nossa manifestação ideológica, o que a gente acredita e o direito de expressar livremente. Descendentes tantos insurgirão, ou seja, é a força do efeito dominó, não é? Se eu me revolto, meu colega se revolta, outro se manifesta, outro se expressa, então isso aí vai estimulando a luta, o movimento, uma necessidade de lutar por algo, sair da letargia. Os que virão depois de nós, se forem estimulados pela nossa história, pelo nosso histórico de luta, de exigir nossos direitos, também se sentirão estimulados a lutar. Descendentes tantos se insurgirão. A arma, o réu, o véu que cairá. Quando ele fala na queda do véu,
ou seja, a verdade virá à tona. Mas ele faz uma referência ao véu também para, novamente, abordar a ideia do Oriente Médio. Principalmente quando se diz também que a arma vai cair, ou seja, a paz virá à tona. E aqui, moçada, começa uma passagem que o conhecimento histórico vai ser extremamente necessário. Ele diz: cravos e tulipas bombardeiam, um jardim novo se levantará, o jasmim urge de um solo sem medo. Só aqui ele citou 3 revoluções da história. Quando ele fala em cravos, ele fala no 25 de abril de 74, a famosa Revolução dos Cravos em Portugal. Quando ele fala sobre as tulipas, ele está fazendo uma referência à Revolução no Quirguistão. E quando ele fala em revolta jasmim, quando ele fala, na verdade, em jasmim, ele está falando da revolta ou revolução dos jasmins na Tunísia, ok? Então nós temos 3 revoluções citadas aí através de quê? De flores. Olha aí, primavera árabe, flores, primavera, toda uma relação de elementos textuais aí que se concatenam para dar todo o sentido a essa letra belíssima do Fernando Anitelli. Continuando, ele ainda diz: o sol reclama no oriente, brada a lua que ilumina, rebelando orações e mentes. Ou seja, é a revolução. O sol, a esperança, a lua, uma referência ao crescente, que é símbolo de várias bandeiras do Oriente Médio, e a necessidade de lutar sempre por algo novo, por paz. É a luta, é o estar vivo, é o continuar manifestando-se, é o poder dizer o que pensa. Porque, moçada, não há direito maior, não há bem maior do que a nossa liberdade. Tranquilo? E é isso. No final ele questiona, ele afirma e questiona: amanhã amanhecerá de novo em nós. Quando? Amanhã será? Pois bem, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no nosso Instagram mais uma vez, Bruno Maia 87, segue, a gente está sempre lá com as enquetes, todo domingo. Semana que vem, quarta-feira, nós teremos 10 fatos, e o 10 fatos da semana que vem está fantástico. E é isso aí, uma belíssima música analisada, como sempre aqui no canal Musicando-se. Eu sempre digo, música boa você encontra aqui no Musicando-se. Um beijo grande para todos vocês e fui, valeu!